Se você for analisar a história do Brasil, ela está intimamente ligada com a história indígena, né? Aqui na nossa região, né, contato com os caingangues, na região, e principalmente na região aqui no Campos de Palmas, Garapuava, Ritibagi e propriamente o Chapecó, ele vai acontecer na segunda metade do século XIX, né? Com a entrada dos colonizadores, com a ajuda inclusive de alguns indígenas, né, que são chamados, são pegados para ajudar na pacificação, né. Temos a história aqui do cacique Vitorino Condá, né, que é um dos nossas lideranças lá do século XIX, que vai auxiliar aos colonizadores fazer o contato com os caingangues e também a questão do aldeamento, né. A gente sofre, passa por... O nosso povo é um povo guerreiro, ele sobrevive nessa região, a região dos campos dos pinheirais, né? Nós estamos no nosso etno-território. Pra você ter uma ideia, ele vai pegar desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, né? Estamos divididos em vários estados e na região de Misiones, na Argentina, né? E aqui no Chapecózinho, então, acontece o contato na segunda metade do século XIX, e em 1902, com o decreto 7 de 18 de junho, o governo do Paraná, nesse período ainda Santa Catarina pertencia ao Paraná, o governo do Paraná, ele vai ceder terras a mando do cacique Vai-Crer, em troca dos trabalhos prestados pelos caingangues na construção da linha telegráfica que vai ligar a colônia militar na verdade, é o estado do Rio Grande do Sul ou o Paraná, né? E é criada ainda, antes do século XX, é criada a colônia militar de Xanxerê, com o objetivo de limpar o território para favorecer, né, a colonização. Nesse período, o que acontece? Os caingangues, eles estão nessa região e eles são jogados dentro da colônia militar de Xanxerê, que pertence a todo esse território aqui que nós estamos, né? E ela vai ter mais de 55 mil hectares quando é feito a demarcação, né? A compra da terra, porque nós compramos, né? Nossos velhos compraram esse território, troca de trabalho, né? Na verdade, não compramos a nossa própria terra, porque por muitos anos a gente é estranho dentro do nosso próprio território, né? Até hoje ainda, muitos da região não conhecem a história dos caingangues, e alguns ainda acreditam, assim, que não existem indígenas na nossa região, né? Mas nós estamos aí, né? Hoje a gente conta a história que Ipuaçu era terra indígena. Ipuaçu e Bom Jesus era terra indígena, então... Por essa invasão dos brancos que na época foram empurrando os índios mais para dentro do território. Na época era por causa dos pinheiros, como meu pai conta, que tinha muito pinheiros aqui. E os brancos estavam tirando, né, essas madeiras, então acabaram empurrando os índios mais para lugares mais apertados. Então hoje nós estamos numa área bem limitada, né? Houve muitas percas da cultura também por causa disso, que a gente ficou no meio de toda a sociedade branca, a gente ficou isolado no meio. E hoje a gente vem sofrendo essa perca da cultura. Hoje a gente vem trabalhando muito com as escolas, com as crianças, com os professores da língua caingangue também. Alguns pais também estão deixando os filhos sair fora da aldeia estudar numa sociedade branca. E aí a preocupação é mais grande porque eles não estão estudando mais a cultura nossa também. Aqui na terra de Chapecó, 99,9% são professores indígenas da própria comunidade. Então eles estão levando para a escola e levam para a escola os velhos para conversar, fazer esse resgate, né, esse caminho de volta, né? Que é um caminho que a gente tá difícil, entendeu? Mas a gente tá tentando voltar a partir da educação escolar. A escola está fazendo, tem a semana cultural, tem projetos de revitalização da língua, do artesanato, da medicina, da alimentação, então tudo está interligado. E e a própria alimentação indígena, ela também, de certa forma, é uma medicina tradicional, né? Porque tem coisas que você pode comer e outras que você não pode comer, e tudo está ligado, né?
Um dia, se nós não trabalhar com isso, um dia nossos filhos não vão entender mais a medicina tradicional nossa daqui de dentro. Que isso foi uma conquista dos nossos avós, né, que já passaram, dos nossos antepassados, deixaram uma história para nós e nós não podemos deixar perder isso aí. A maioria dos povos indígenas, para não dizer 100%, eles são originários de povos ágrafos, né? Que tem na passagem de conhecimento a partir da oralidade. Então, na medida que a sociedade ela foi acuralando, colocando os índios assim, vendo de forma diferente, forçando essa integração, muitas coisas da nossa cultura quase que se acabaram com o tempo, até porque não se deixou registrado, né? Porque assim, a escrita mesmo, ela vai entrar com a escola, mas a escola ela vai começar assim, ela vem para dentro da terra indígena com a intenção de transformar o índio em pequenos agricultores, em cidadãos, tanto é que os velhos da comunidade hoje são maioria analfabetos, mais velhos, eles não aprenderam a escrever, eles aprenderam a desenhar o nome, né? Então, na época, quando desenhava o nome, já estava alfabetizado, já era considerado cidadão, né? Por ser matéria indígena só, a divisão a gente nota do incentivo entre Ipuaçu e Entre Rios é bastante diferente. Eu fui vereador aqui em Ipuaçu, e aqui em Ipuaçu a gente não consegue mesmo muito incentivo para dentro da reserva indígena. Então, quando a gente vai fazer algum encontro aqui em Ipuaçu, muitas vezes os profissionais que tiram dinheiro do bolso para dar um incentivo, para tu tem que comprar alguma coisinha, toda coisa que tu vai fazer tu tem um custo, né? E aqui em Ipuaçu, o município é mais difícil a gente conseguir. Consegue às vezes, mas é bem mais difícil. Então, muitas vezes, os próprios indígenas têm que se ajudar e os profissionais da saúde também ajudam para poder fazer alguma ação em saúde e para poder também ajudar, muitas vezes, que um xarope, alguma coisa, a produção, a gente tenta se ajudar entre nós aqui. Mas as políticas públicas, resumindo, elas não são boas não dão incentivo para os indígenas produzirem os xaropes e os medicamentos deles. Ainda não está preparado. Todo encontro a gente tenta convidar o pessoal da medicina tradicional e vai ter lá os pacotinhos e os xaropes para os indígenas pegarem. Eles pegam de graça, sempre. Muitos deles preferiam a medicina natural. Eles ficavam lá na aldeia usando a medicina natural. Quando não adquiriam resposta de cura, eles procuravam nós, alguém informava, nós ia e buscava eles. Trazia, daí nós usava a nossa medicação e explicava para eles que eles podiam continuar usando a medicina natural desde aquela época. Eles buscavam, além da medicina natural, eles buscavam benzimento dos pajés, que ainda tem, que a gente dizia os curadores. Eles faziam isso dentro de remédios, os indígenas tomavam. Aqui no município, dentro das aldeias indígenas, tem 2 postos que são os grandes, as UBSs, que é Pinhalzinho e Sede, e as 2 unidades de saúde são unidades de saúde indígena, mas são ESFs também. Então, o município também tem a sua responsabilidade de ter profissionais dentro das aldeias, mas na prática não é bem assim que acontece. Eles têm um médico, um enfermeiro que fica atendendo meio que as 2 unidades, nem todo dia, e alguns agentes de saúde. Mas quem toca toda a saúde indígena é a equipe de CESAI. E a equipe de CESAI também não é muito grande, então também é pequena. A contratação, quando sai alguém da CESAI, a contratação é difícil, ela é demorada. Então muitas vezes a gente fica com... Por exemplo, eu estou na aldeia Sede, já faz mais de um ano que falta técnico de enfermagem. É uma unidade que atende a 3.500 pessoas, mais ou menos a unidade da sede. Tem dois técnicos de enfermagem da CESAI que atendem diretamente os pacientes, uma que fica na farmácia. 2 enfermeiros e
um técnico do município e uma enfermeira do município que fica alguns dias lá. Então é muita população, tem vezes que passa mais de 100 pessoas no município para 2 técnicos e 2 enfermeiros atender. Não existem mais parteiras dentro da aldeia, isso é uma coisa que se perdeu, que antigamente praticamente todos os indígenas que trabalham comigo, eles falam, Júnior, eu nasci aqui dentro da aldeia. Hoje não, hoje as parteiras não existem. Existem umas, eu conheço uma que ainda está viva, mas já é uma senhora totalmente dedilhada, já não tem condição nenhuma mais de fazer um parto. Então isso já é uma parte que já se perdeu, então é totalmente no hospital os partos, né? Tem muita erva medicinal que é feita pelos caingangues que os velhos não contam, que também não passa, porque assim, nós tivemos um período muito grande assim, de retirada do nosso conhecimento, entendeu? Os velhos davam entrevista, muito pessoal veio, levou o conhecimento, né, tirou. Sabe o que aconteceu na Amazônia Legal, do pessoal pegar as ervas medicinais, conhecimento dos indígenas, ir lá e registrar e dizer que é eles que fizeram. Então, em muitos casos, também dentro de alguns municípios, e no nosso, há muitos anciões, muitos sábios, muitos conhecedores da medicina tradicional, eles não contam, né? Eles não deixam produzir em quantidade, até porque é um conhecimento próprio, né? Porque assim, tem remédio que não pode ser mostrado segundo eles, né? E os velhos também, até pra gente que é pesquisador indígena, tem muita coisa que eles contam pra gente, mas que não nos autorizam divulgar, né? Nem escrever, nem gravar nada, porque é o conhecimento que foi herdado, né, de geração para geração, né? É o conhecimento, são patrimônios imemoriais, né? Que não podem ser divulgados. Os caingangues acreditam muito na vida e muitos ainda não tomam direto o remédio fornecido pelos postos de saúde ou pelos hospitais, sem primeiro tomar o remédio tradicional, né? Porque se você for analisar como pesquisadora, você sabe que o remédio que está dentro da farmácia, ele veio da morte, né? Muitas pessoas morreram para eles conseguirem achar o medicamento, né? E os caingangues acreditam na vida, então tem toda essa relação com a natureza ainda, né? Essa cosmologia de acreditar nos Ton, nos deuses, né? Que são os deuses da terra, os deuses da mata, dos animais, do rio, tipo um Nanton, um Gaton, um Goiton, né? São deuses. Os Menkuprig, né, que são os espíritos que já saíram, né, e que convivem com o povo caingangue, porque ainda se acredita muito nessa relação, né, do sobrenatural com a gente, né. Eu tinha uns 21 anos, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de plantas medicinais junto à Pastoral da Criança e as pessoas da comunidade. Daí a gente começou a buscar saber, né, da população, e é onde eu aprendi bastante, né, sobre ervas medicinais. E a tua família já tinha alguma ligação com as ervas? Consumia, produzia? Eu, na família materna, do lado da minha mãe, tinha o meu avô, bisavô, que era remedieiros, que fazia remédio, garrafada. Até hoje tem uma prima também, a Rosalina, lá Faxinal dos Rosa, que é prima da minha mãe, também, que ela faz remédios naturais e tem esse saber medicinal. E do lado paterno, a minha avó era parteira e também benzedeira da comunidade, ela era indígena, e também fazia remédios de raízes, garrafada, e os benzimentos também ela fazia. Eu comecei a me interessar por as ervas medicinais porque minha avó era remedieira e parteira. Ela nasceu várias crianças na mão dela, né? Fazia remédio para as mulheres quando estava perto de nascer os nenê. Depois, quando dava a primeira dor, fazia outro chá que facilitava, né, para nascer mais fácil os nenê. Daí depois que foi proibida, ela parou, né, daí ela ia procurar as ervas no mato e eu ia junto, desde os meus 8 anos que eu vim morar ali perto dela.
Daí comecei a me interessar, e ela dizia, você é me ajudando, você vai ser remediário também. Porque eles diziam que cada um nasce com o dom de fazer o remédio, né? Porque nem tudo, né, tem o dom. É a mesma coisa que uma enfermeira, uma médica, né, tem o dom de ser aquela profissional. E foi mesmo, depois fui crescendo, depois fomos estudar junto com as irmãs. Primeiros remédios que nós aprendemos a fazer os xarope, né? E já comecei a trabalhar na pastoral desde menina, né? E as irmãs começaram a ensinar nós a fazer os xaropes, as multimisturas, pomada, né? Aquela vez as crianças tinham muito escabiose, diarreia. E daí nós começamos a fazer para gripe, os xarope, né? Então, e ali foi indo. Daí surgiu os cursos. Daí já que eu gostava, né, trabalhar com as ervas, fazer os chás. Se algum disse que chás de uma coisa, diziam assim, a avó fazia tal remédio. Daí fomos fazer os cursos com a irmã, arrumava os cursos, nós ia fazendo os cursinhos. Daí fomos aprendendo. Então é um negócio de família. Sim, mesmo, de família, de família. E eu aprendi várias coisas com a minha avó paterna. Nós ia pra mata, catar raízes, porque ela fazia mais remédio de raízes, de casca da mata, né? Garrafadas para anemia, para amarelão, para as mulheres engravidar. E também ela era parteira, né? Daí ela fazia chá também para a hora do parto. Então eu ia com ela na mata catar casca e coisa, eu já vinha, né, aprendendo com ela. Daí quando surgiu os primeiros agentes de saúde, os primeiros, né, na pastoral da criança aqui na comunidade indígena, eu fui convidada para participar porque a comunidade já tinha conhecimento que eu, né, a minha avó fazia e eu tinha também esse interesse em aprender. Praticamente é um dom, né, que a gente herda da família, acredito. A gente nota, né, que a saúde tradicional, ela, na maioria dos casos, não é feita para curar, ela é feita para tratar. Por causa disso que as indústrias farmacêuticas lucram, né? Se curasse, muitas vezes não seria muito lucrativo. Então, a maioria dos casos é feito para tratar. Então, muitas vezes, um hipertenso, um diabético, ele vai ter que fazer o tratamento por resto da vida. Muitos conseguem diminuir o medicamento, e em alguns casos até parar com o medicamento com medicina tradicional. Mas é uma coisa que a gente cuida bastante, porque é caso a caso. Então, alguns que tentam ir para a medicina tradicional, a gente tenta acompanhar mais de perto para ver se realmente vai dar um efeito. Porque são duas doenças, principalmente hipertensão e diabetes, que em grandes casos a pessoa não tem sintoma, só vai ter um sintoma quando ela estiver muito alterada. Mas tem casos que as pessoas conseguiram parar com medicamento, com medicina tradicional, sim. A gente vê que ela teria muito mais potencial para ser utilizada, os saberes ali indígenas, dentro das unidades de saúde. Mas as portas não estão totalmente abertas para isso. Então, a gente muitas vezes incentiva eles a procurarem algumas pessoas dentro da comunidade que fazem os chás, alguns chás mais específicos, né, como questão da hipertensão, chá para perda no urim, eles têm um saber muito forte, muito bom assim para questões pulmonares, que algumas vezes os xaropes que a gente tem pela CESAI do município não conseguem dar uma acalmada, mas não conseguem melhorar a função pulmonar deles, e os xaropes indígenas algumas vezes resolvem mesmo assim, dar conta mesmo do recado. Então várias vezes que a gente vê algumas pessoas que não estão, o medicamento industrializado não está fazendo efeito, a gente acaba falando, tem tal pessoa que faz um xarope bom, tenta procurar. E o problema também é que tem alguns indígenas que esqueceram também dessa medicina deles, que eles acham mais forte, que eles acham mais fácil ir no postinho de saúde pegar uma carteirinha de medicamento do que ir no mato procurar. Então isso está tentando ser retornado, está tentando voltar com eles, mas tinha quase que sumido aqui em Ipuaçu. Ela ficou por um bom tempo apagada, agora estão tentando retomar essa medicina tradicional. E daí a gente tem que saber, né, conversar com a pessoa, daí, você me pediu o remédio tarde, hoje estou aqui para fazer, quero saber que remédio que você toma um remédio controlado, né, porque depende se a pressão é alta, não depende do remédio, não dá para tomar, se é baixa também. E daí a gente pergunta, né?
muito prejudicial, e principalmente quando na hora de escolher o espaço onde se deve buscar colher as ervas, deve ser bem distante de onde tem agrotóxico. E hoje é um pouco difícil, é complicado, porque na maioria houve muito desmatamento, principalmente aqui na terra indígena Chapecó, que pertence aqui a Ipuaçu. A maioria está desmatada. Então, alguns lugares, alguns locais pequenos que se consegue ainda algum lugar que esteja mais longe do alcance dos venenos dos agrotóxicos que são usados. Então, tem que as indígenas, elas que sabem melhor, elas identificam pelo ar, né, o cheiro, que se ali tem possibilidade de colher ou não, né, as ervas. Nós fomos ali, que pertence na aldeia Olaria, que aí lá a gente sente, é outro ar, parece que a gente está em outro mundo. Então ali sim está próprio para a colheita das ervas medicinais. Não se deve plantar perto do asfalto. Então é bem complicado isso, porque o agrotóxico aqui é muito forte, né? A questão do uso do agrotóxico. Então não é em qualquer lugar que a gente consegue, né, colher essas ervas. Quando nós trabalhamos com produção de alto consumo, seja frutas, verduras, as plantas medicinais, o uso do agrotóxico é a última ferramenta. De preferência não usa. A gente trabalha muito com caldas, então utilizando a calda de alho, a calda de pimenta, água de vidro, utiliza muito biofertilizante. Então a compostagem, o super magro, sempre trazendo o uso de plantas, de coisas que a natureza já traz, o uso das micorizas, de ir lá na mata colher lá a serapilheira e transformar isso num bioinsumo. Então de nós conseguirmos utilizar ferramentas que deem salvaguarda de qualidade para as plantas, de saúde, né? Qualidade de saúde e qualidade de solo, para que a gente não precise usar agrotóxico. Mesmo nos cultivos tradicionais nossos, a IPAGRE sempre preconiza o uso do agrotóxico como última ferramenta, quando já não tiver mais outra opção disponível. E aí se parte principalmente da saúde de solo, da saúde do ambiente, para ir para a saúde de planta, que reflete na saúde nossa humana, né? Tem uma procura bem grande, principalmente das nossas comunidades. Nós temos 5 comunidades indígenas que pertencem aqui para Entre Rios, para o município de Entre Rios, que é as que vêm mais procurar, né? Então, no dia a dia, essas comunidades que estão vindo, mais ou menos 1.500 pessoas que moram aqui nessa comunidade que pertence para o município de Entre Rios. E daí tem também as que pertencem para o município de Ipuaçu, mas lá também tem os sábios deles que também faz o chá, mas mesmo assim eles procuram também aqui, porque aqui é um lugar que a gente fez, né, próprio para estar cultivando e fazendo esse chá, né, adequadamente, conforme, né, precisa, então eles procuram bastante também aqui. Mas aqui eles não apoiam muito nosso cacique, né, e deveriam de apoiar, né, porque é uma coisa que deu certo e continua dando certo, né? Muita gente, meu Deus do céu, que sararam e contam como é que foi bom o remédio e tão bem, né? Que trataram anos e anos com os médicos, né? Que da vez até a gente fica, não acredita até por... Mas é a verdade, né? É os outros que estão falando, não é eu, né? O que a senhora vê, o que a senhora nota que... Por que estava se perdendo essa cultura? Assim, um pouco que eu conheço, assim, eu vejo que a influência dos não indígenas na aldeia, né, eles buscam porque veem que os outros tomam outras coisas, comem outras coisas, a questão dos industrializados, né? Os remédios, o chazinho que vem no sachê, a facilidade de preparar, assim, de não querer ir lá de plantar, de ter o seu espaçozinho, de plantar alguma coisa. Então, tudo isso a gente viu que agora eles estão
voltando, e nós ajudamos sempre, junto com as indígenas que nos auxiliam, né? Nos ajudam muito. Elas plantam em qualquer parte, no vaso, em qualquer local, eles podem plantar uma erva, um pezinho de uma erva que pode ajudar na saúde, né? Então, é muito importante ver que eles estão aderindo, né? Aderindo e voltando. É claro que tem influência de tudo, da questão das tecnologias, de tantas farmácias que em toda esquina tem, né? Então, às vezes é mais fácil já pegar o remédio preparado, né? Mas não sabem que prejudica, o quanto prejudica a cada um, né? E as ervas estão aí na natureza, que a Mãe Terra oferece, né? Que você não precisa nem pagar por ela, né? Só cuidar. E as unidades de saúde, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, eles apoiam o uso dos medicamentos naturais? Aqui no nosso município, sim. Eles apoiam, indicam. Os médicos aqui da aldeia receitam xarope de guaco, as pomadinhas para queimadura, para assadura do bebê, para o bico do seio das gestantes, das mães, das puérperas, né? A gente faz umas pomadinhas que previnem as rachaduras, né, no bico do seio, previne as assaduras para os bebês. Elas indicam receita no consultório para vir pegar aqui com nós. Eles procuram e eles preferem sempre o in nature, né? Eles gostam muito de chás e o que a gente mais indicava na parte da odonto é a malva, por ela ser um poderoso anti-inflamatório, contra infecções, e a gente sabe que eles cultivam a planta lá, então para eles é mais fácil o acesso, né? A gente indicava muito assim para após extrações dentárias, né? Depois do período indicado, eles fazerem o gargarejo, eles fazerem o bochecho, né? Com a solução, e a maioria fazia e preferem do que o medicamento, né? Os fármacos. Então era uma coisa bem aceita, ou melhor, o mais aceito por eles lá dentro, e que eles realmente abraçam, né, a medicina tradicional deles, não só a malva. Dentro da odonto é mais a malva, mas eles têm inúmeros chás que eles fazem, que eles gostam de fazer e que eles se sentem bem, né? Bem melhor a aceitação do que a medicação. Então a gente vê que alguns medicamentos realmente eles resolvem. Claro que depois pode voltar, porque o corpo da gente ele está suscetível, né, a piorar novamente. Mas tem vários medicamentos ali que são excepcionais mesmo, são muito bons e que não é dado o valor, devido ao valor que ele tem, porque a gente não pode nem entregar dentro da farmácia da unidade de saúde pela questão de vigilância, né? Eles não aceitam que a gente entregue dentro, não tem esse medicamento dentro da farmácia, porque ele não foi passado por teste, ele não foi regularizado, então a gente não pode estar entregando dentro da farmácia esses medicamentos, e sabendo que tem ali na aldeia. Algumas mulheres das aldeias pediram para retornar, porque algumas professoras, agentes de saúde, enfermeiras, sentiram a necessidade de ter esse curso para ajudar também os pacientes da própria aldeia. Esse é o primeiro depois que nós temos o IMAB, mas a MAB, a Associação Madre Bernarda, enquanto província, enquanto nós éramos província Santa Clara, sempre trabalhou na questão das ervas medicinais. E elas foram oferecidos cursos, elas foram para outros lugares, foram trazidos professores de outros lugares para, junto com elas e com os anciões, reconhecerem as ervas. E assim não perder essa cultura, né? Tudo com o objetivo de incentivar na cultura. E o mais interessante é porque pessoas que já conhecem, já trabalham, senhoras de idade, que já fazem, elas estão se atualizando com essa, né, e aprendendo com as novas que estão chegando. Não está perdida. A cultura indígena não está perdida ainda, e aos poucos a gente está tentando resgatar cada vez mais. Poderia explorar mais, só que também é uma medicina tradicional. Então, nem em tudo os indígenas vão estar abertos a entregar essa medicina deles, que é uma medicina tão rica. Eu acho que deveria ter mais incentivo dentro das próprias aldeias.
Devia ter um incentivo para eles estarem produzindo e eles estarem comercializando esses medicamentos. Claro que poderia ter alguém tentando regularizar, ajudar na regularização disso. Na medida que eu estou envelhecendo, eu estou repassando esse conhecimento, né? E não são poucos os momentos que eu também que eu tenho que sentar fora da escola, fora de casa, sentar e conversar com as crianças do meu núcleo familiar para ir repassando esse conhecimento, né? Que é a garantia da sobrevivência do meu povo e a eternidade do nosso conhecimento, né?